Bem, vamos ver então regulação da pressão arterial a longo prazo. Esse assunto vocês vão estudar depois em sistema renal com o professor Paulo Ivo, na zootecnia 2, próximo semestre. Então, número 1, fórmula da pressão arterial. Número 2, mecanismos gerais da regulação da pressão arterial. 3, anatomia do sistema renal, já que o rim está obrigatoriamente envolvido nessa regulação a longo prazo e como ele tem envolvimento obrigatório, temos que estudar as estruturas dele, né? Uma visão geral. 4, sistema RA, R de renina, angiotensina, aldosterona. ADH ou vasopressina é a mesma substância. E o PAN, peptídeo atrial natriurético. O número 4 e o número 5 elevam a pressão arterial e o PAN diminui a pressão arterial, em resposta a essa elevação do número 4 e do número 5. Bom, então, você já viu nessa forma anteriormente, fórmula da pressão arterial. Pressão arterial lá em cima, naquele retângulo de fundo amarelo, pressão arterial igual a DC vezes RP. DC é débito cardíaco, volume de sangue injetado por minuto pelo ventrículo esquerdo, né? Vezes a resistência periférica. Em alguns livros diz resistência periférica total. Periférica quem? Periférica ao coração. A gente olhando aquela figura de baixo ali à direita, à esquerda, vocês têm ali aquele retângulo de borda azul esverdeado, né? A resistência é dada principalmente pelas arteríolas. As arteríolas, eu já comentei com vocês, o diâmetro dessa arteríola, da luz arteríola, é mais ou menos a espessura, corresponde à espessura de músculo liso desse vaso. Então, ele tem grande capacidade de vasoconstrição. Então, é a resistência periférica, periférica quem? Ao coração, que é o centro, né? No caso, nosso exemplo, ventrículo, pode ser ventrículo esquerdo ou ventrículo direito. Bom, esse débito cardíaco pode ser desdobrado nos termos volume sistólico, que é aquele volume injetado a cada momento pelo ventrículo, vezes a frequência cardíaca, e é dado contrações ou sístoles, batimentos cardíacos por minuto. Então, débito cardíaco é a mesma coisa que volume sistólico vezes frequência cardíaca. Nós já vimos na aula anterior que qualquer alteração, volume sistólico, frequência cardíaca ou resistência periférica, vai alterar obrigatoriamente a pressão arterial. Muito bem. Quais são os mecanismos gerais da regulação da pressão arterial? Na aula anterior, nós vimos que temos a regulação a curto prazo. Se eu tenho a curto prazo, por que eu vou ter a longo prazo? Por que curto prazo? Ela é dada através do sistema nervoso, na liberação de neurotransmissores, e a duração da resposta é de segundos a minutos, já que se trata da liberação desses neurotransmissores. E a longo prazo, você tem os hormônios, né? São substâncias que são liberadas na corrente sanguínea. Enquanto eles estão presentes na corrente sanguínea e estão exercendo a sua ação, a duração da resposta é de minutos a horas, né? Principalmente o hormônio aldosterona, que é o hormônio esteroide, permanece bastante tempo na corrente sanguínea, exercendo a sua função. Então, a longo prazo. O que é interessante é que, assim, naquele retângulo de borda amarela, de fundo amarelo à direita, diz assim, o rim está sempre envolvido. No longo prazo, o rim está sempre envolvido. A curto prazo, não. A curto prazo é uma regulação de momento a momento e uma regulação mais imediata. Nós já vimos isso. E a longo prazo é a manutenção dessa pressão arterial em patamares aceitáveis para o organismo. Então, mas o rim está sempre envolvido. Muito bem. Então, você tem aqui o esquema geral. Quando a pressão baixa, são ativados o sistema renina, angiotensina, aldosterona, renina, angiotensina e aldosterona, e o ADH, vasopressina. Vamos estudar cada um deles. O que acontece? Em resposta, eu vou ter um aumento de pressão arterial, então, tanto o sistema RAA como o ADH, vasopressina, aumentam a pressão arterial, através de vários mecanismos. Em resposta a esse aumento de pressão arterial, é ativado o PAN, peptídeo atrial natriurético, e ele vai diminuir essa pressão arterial. Então, tem um equilíbrio a longo prazo. Dois sistemas aumentam a pressão arterial e um sistema, a longo prazo, diminui a pressão arterial, sempre com o envolvimento renal. Tá bem? Para isso, nós temos que estudar, então, esse tal de rim, né? A anatomia do rim. Vocês, então, têm o rim é bilateral, né? Na figura da esquerda, um esquema bastante simples, mostrando, então, a urina é coletada através de ureter, né? E é armazenada na bexiga, onde, então, de momento a momento, essa urina ela é desprezada, excretada. A produção de urina pelo rim ela é contínua. Enquanto eu tiver sangue circulando, eu tenho formação de urina, obrigatoriamente, tá? Bom, eles estão vendo, assim, um tubo azul e um tubo vermelho próximo na entrada do rim. Essa região chama-se hilo renal, onde eu tenho a saída do ureter, a saída da veia e a entrada da artéria renal. A artéria renal, ela entra, sai veia renal e sai ureter.
Na figura da direita, está mostrando ali o gênero masculino, né? Naquele momento, nessa figura mostra um homem, mas pode ser qualquer macho. Que vocês têm ali a uretra da bexiga, que sai da bexiga, ela passa pela próstata, glândula prostática. Quando eu tenho hipertrofia dessa glândula próstata, que é a penúltima palavra à direita embaixo, hipertrofia, ela estrangula ou ela diminui o calibre, o diâmetro da uretra, dificultando a emissão de urina, a chamada micção. Bom, ali vocês têm, então, a irrigação sanguínea renal, que ela é brutal, né? Lembrando que 20% do sangue que sai do ventrículo esquerdo, 20% passa pelos dois rins ao mesmo tempo, 20%. Então, 1/5 do sangue injetado pelo coração, obrigatoriamente, vai para o rim a cada minuto. É bastante sangue. Então, o organismo cuida muito de depurar, limpar, fazer o clearance, se escreve, né? A depuração, a limpeza do plasma sanguíneo, retirando os excretas metabólicos que a célula libera para fora. Bom, vocês têm dois tipos de rins. Vocês têm ali à esquerda um rim mais complexo, chamado rim multilobado. Cada piramidezinha daquela que vocês estão vendo ali, dentro desse rim, pirâmide, né, estrutura piramidal, aquilo com seu córtex correspondente, aquilo é um lobo. Então, cada pirâmide com córtex correspondente, então tem uma zona cortical, no rim à esquerda, e uma zona medular. Então, cada pirâmide renal com seu córtex é um lobo. Como tem ali nessa figura, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse corte, estamos vendo 7, exatamente nesse corte, né? Transversal, é muito mais, né? Vocês têm, então, o chamado rim multilobado. Onde é que ele acontece? Em primatas, incluindo nós, humanos, suíno e bovino. O outro rim é mais simples, unilobado, é apenas um único lobo, em que eu tenho uma única região medular e o córtex renal que está por fora. Tá? Onde é que ele acontece? Em equinos, ovinos, carnívoros, cão, gato, lagomorfos, que é o coelho e a lebre, e roedores. Coelho e lebre são lagomorfos. Tá? Lagomorfos têm dois pares de incisivos superiores. Vamos fazer assim, ó. Bom, deixa assim, dois pares, tá? E roedores só tem um par de incisivos superiores. Lagomorfos 2, coelho lebre, e roedores apenas um par, tá? De incisivos superiores. Bom, como esse rim é bem mais simples, o rim de roedor, no caso de rato, o camundongo, é utilizado para estudo de fisiologia renal, sim? Porque se eu colocar algum catéter, fizer uma punção na porção interna, eu vou entrar direto na medula e externamente eu atinjo o córtex renal. Por isso que ele é bem mais simples de estudar. Tá? Bom, rim multilobado. Então, vocês têm ali a direita em cima, você tem o córtex renal, que é essa porção de fora, mais externa, né? Envolvido por uma cápsula renal. Depois vocês têm a medula, que é a pirâmide de Malpighi ou pirâmide renal. Malpighi é o sujeito que descreveu essa pirâmide, essa estrutura. É a medula, né? Vocês têm o cálice menor. O cálice menor ele vai recolher a urina formada por um lobo. O cálice menor, chamado de cálice, ele recolhe a urina formada por um lobo. Tá? Bom, esses cálices se unem e vai para um cálice maior. Então, essa urina formada, ela escorre para o cálice maior. Uma vez que ela sai da ponta da pirâmide renal, chamada papila, vamos ver depois, a urina não sofre mais nenhuma modificação. Ela já está pronta para a viagem. Uma vez que ela sai da papila renal, finalzinho dessa pirâmide, né? Ela está pronta e ela não é mais modificável. Sim? Bom, o cálice maior, então, depois, ali vocês estão naquele círculo de forma oval preto, de circunferência preta, mostra a região do cálice maior, reunindo 2 a 3 cálices menores, e depois a pelve renal. Pelve quer dizer bacia. Então, a reunião de todos os cálices vai desaguar essa urina já formada na pelve renal e depois vai para o ureter. Tá? Então, aquele círculo ovalado de contorno azul esverdeado é a pelve renal. Bom, então, olhando ali à esquerda em cima, você tem cálice menor, 2 a 3 cálices menores, vão formar o cálice maior, a região chamada cálice maior, né? Depois a pelve renal. E essa urina, então, ela vai
para o ureter e do ureter para a bexiga, né? Isso é o rim, então, multilobado, tá? Tenho vários pirâmides, várias medulas, várias pirâmides, na verdade, acopladas ao seu córtex. E ali a papila renal, então, naquela retângulo à esquerda, de fundo amarelo, papila renal, é bem a ponta, o ápice da pirâmide, de onde sai a urina já formada. Sim? Até chegar à papila renal, ela é modificável. Até chegar à papila renal, ela é modificável. Vai ver daqui a pouquinho. Mas depois da papila renal, vai para o cálice menor, não há mais modificação, ela vai só ser armazenada na bexiga. Um rim de unilobado, que a maioria das espécies animais, é bem mais simples, né? Vocês têm um córtex, à direita, depois a região central é a medula, e em vez de um cálice menor, eu tenho uma crista renal, uma única estrutura que vai recolher a urina de toda essa medula, uma única estrutura que vai recolher a urina de toda essa medula, chama-se crista renal, sim? Equivale ao cálice menor. Bom, depois eu tenho a pelve renal, que não aparece aí, e o ureter, tá? A pelve renal está aparecendo agora, para mim, né? Porque de animação. Aquele círculo ovalado de borda roxa, violácea, é a pelve renal. Pelve bacia, depois por ureter, tá? Esse, então, é um rim unilobado, bastante simples. Bom, aqui vocês têm, na coluna do meio, alguns tipos de rim conforme a espécie, e à direita você tem apenas os cálices menores, ou a crista renal e mais o ureter. Tem a estrutura, então, dos cálices menores e mais aquela região que recolhe a urina da medula. Tá? Então, o rim do cão, que como carnívoro é um rim unilobado, toda aquela estrutura ali à direita em cima é uma crista renal. Vocês têm depois o rim do suíno, que é multilobado. O do bovino, se vê perfeitamente essa lobação de lobo, né? Vários lobos perfeitamente mostrados externamente, né? Você tem vários, parece pétalas de cálices de flores, né? Você tem cada uma daquelas à direita, no rim do bovino, cada uma daquelas estruturas pequenas, aquilo é um cálice menor. Cada uma estrutura daquelas é um cálice menor, recolhendo urina dos vários lobos, tá? E do equino é o último. O equino é o último. Também é um rim unilobado, assim como o cão. Olha que interessante. Vocês estão vendo que o rim tem um deles que é bem achatado, né? Parece aqueles biscoitos, são dobrados entre si, achatados. Bom, o que eu acho é que como existe, durante a evolução do animal, como o tubo digestivo cresceu muito, ele é um herbívoro, o equino, cavalo, burro, zebra, mula, ele não tem rumen, mas ele precisa de um seco bem desenvolvido, um intestino grosso bem desenvolvido, para a ação microbiana sobre a célula vegetal. Ação microbiana sobre a célula vegetal, principalmente bactérias. Sim? Então, o que aconteceu? Como não tinha espaço, esse rim ficou nessa posição durante a evolução. Ele não pôde se estender porque ele foi pressionado pelas vísceras gigantescas que tem, vísceras abdominais, intestino delgado e principalmente intestino grosso que tem o cavalo. Tá? Essa é uma achologia minha própria, né? Não vi escrito em lugar nenhum. Mas, porque é o único rim que tem essa forma de bumerangue, né? Foi exprimido pelas vísceras. Bom, essas estruturas tubulares, que vocês estão vendo na figura no centro, é o néfron. Néfron quer dizer rim, em grego. Néfron, nefrologista, é o sujeito que estuda o rim, é o clínico de rim, né? Um cirurgião. Bom, vamos ficar no clínico, nefrologista. Então, assim, o néfron é a estrutura funcional do rim, é a unidade funcional do rim. O néfron representa toda a função do rim, tá? Então, notem que esse néfron, essa estrutura tubular, ela vai do córtex até a medula. Do córtex até a medula. Vocês têm, no primeiro ali à esquerda, que chama do néfron cortical, né, ele tem uma alça curtinha, ela não se aprofunda na medula. O da direita é bem mais comprido, chama-se néfron justamedular. E varia a sua proporção de acordo com a espécie animal. Essa aqui é a parte divertida. Tá? Ele tem uma alça bastante comprida que penetra profundamente na medula. Essa alça pode chegar até próximo à papila renal. Tá bem? Aquele tubo central, que é o ducto coletor central na figura, vai até o fim da figura, embaixo, né? Ali, aquela sua abertura chama-se papila renal.
até a urina, ela está sendo formada através desse néfron, ou desses néfrons, tá? Então, até chegar a sua expulsão na papila renal, naquela extremidade bem inferior, né, a papila é modificável. A urina, ela é modificável, sim? O filtrado glomerular, que a gente chama, ele é modificável. O fluido tubular, ele é modificável. Uma vez que sai na papila, não tem uma modificação. Mas até chegar na pontinha ali da pirâmide, sim? Naquela abertura final, bem no centro da figura, ela é modificável. Tá? Vamos estudar isso bem depois em renal. Então, notem que o néfron ele vai do córtex até o final da pirâmide. Tá? Isso acontece também no rim unilobado. Bom, muito bem. Como é que acontece essa formação de urina? Como é a filosofia geral da formação de urina? Então, vocês têm ali, na figura da esquerda, vocês têm um emaranhado de capilares chamados capilares glomerulares. São 50 a 60 alças capilares, onde vai ser filtrado o plasma. Não é filtrado o sangue como um todo, vai ser filtrado o quê? Do sangue vai ser filtrado o plasma, a parte líquida, que é o plasma, tá? Claro que está passando sangue, obviamente, né? Mas o que vai passar ali, vai ser filtrado, vai ser o plasma, tá? Então, esse plasma filtrado, que passa por esse glomérulo, glomus quer dizer novelo. Glomus quer dizer novelo. Na microscopia óptica, o pessoal viu um emaranhado de capilares, então chamou de glomérulo, sim? Então, esse filtrado glomerular, que foi plasma filtrado, ele sofre o processo primeiro que é de filtração, passa por esses capilares e por outras membranas que vocês vão ver depois, né? O que interessa para o organismo volta para o sangue, vai ser reabsorvido, né? Então, naquela expressão bem no meio ali, quase do centro para a direita, a reabsorção, volta para o sangue. Por exemplo, glicose, aminoácidos, algumas proteínas não são perdidas, elas são reabsorvidas. Não são perdidas, reabsorvidas, tá? Glicose, são filtradas porque são moléculas pequenas, passam por esse filtro, mas voltam para o sangue. Glicose, aminoácidos e proteínas. Tem íons, né? Bom, eu vou ter a secreção, que são coisas que o organismo quer se livrar, além de filtrar, ele quer se livrar com maior velocidade, entra para dentro desse túbulo renal. Por exemplo, os ácidos orgânicos. Você sabe que o nosso organismo, ser vivo, produz ácidos. Esses ácidos, então, são liberados para dentro da urina, tá? Então, vocês veem ali. No fim, acontece a excreção, bem à direita embaixo, que é a excreção de potássio e um hidrogênio, água, e os excretos nitrogenados, ureia, creatina, amônia. Ureia, creatinina e amônia, né, na forma de um amônio, tá? Excretos nitrogenados que tem nitrogênio. É a maneira do organismo se livrar do nitrogênio. Sim? Isso aqui, então, esta figura é o sistema renal que vocês vão ver depois na zootecnia 2. Em detalhes, bem importante, tá? Tanto é assim, quando o rim pifa, ele fica lesado, o doente não consegue filtrar, esses excretas não são filtrados e vão causar, então, a morte do sujeito, né? Insuficiência renal, né? Bom, hoje tem a máquina hemodiálise. O que ela faz? Essa máquina de hemodiálise, ela retira sangue, o sangue sai do sujeito, sangue venoso, passa por essa máquina, onde ele é depurado ou limpo dos metabólitos, né? E é colocado de volta no sujeito. O cara fica 4 horas, o sujeito fica 4 horas sentadinho durante 3 vezes por semana. Mas, graças a Deus, existe hemodiálise, né? Em animais é muito difícil, tu faz através de uma diálise peritoneal, né? Peritoneal. Não existe ainda, não se faz aqui, pelo menos no Brasil, hemodiálise, porque é um processo caro, né? Bom, então, vamos dizer assim, vamos dar uma olhada nessa estrutura do néfron, unidade funcional do rim. Fica como um estudo inicial para depois na zootecnia 2, tá? Então, assim, você tem o córtex renal e a medula, tá? Notem que os glomérulos ficam só na região cortical. Só na região cortical, sim? A medula se divide em medula externa, voltada para o córtex, que eu tenho uma zona externa e uma zona interna. Essa medula externa, tem uma zona externa e uma zona interna, e a medula interna que é voltada para a papila renal, tá? Dá para ver lá embaixo a papila renal, tá bem? Bom, só quero mostrar uma coisa para vocês. Notem que o néfron mais comprido, o da esquerda, o seu glomérulo está próximo do limite córtex e medula. E aquele
néfron mais curtinho, o desenho da direita, o glomérulo está mais em cima. Então, o glomérulo mais comprido ele é chamado de justaglomerular, justamedular, justamente porque o seu glomérulo, ou seja, aquele tufo de capilares, aquele novelo de capilares, se encontra próximo do limite córtex-medula, dentro do córtex, não na medula, somente no córtex, mas bem próximo do limite da medula. Então é chamado de néfron justamedular, e que permite que essa aproximação desse glomérulo próximo ao limite da medula, que essa alça seja bem comprida, possa adentrar na medula renal. Tá? Então, assim, o sangue entra por uma arteríola aferente é a entrada, está no sentido de ir para o centro, e o sangue sai por uma arteríola eferente. Pessoal, não é vênula, é arteríola. Olha que interessante. Entra por uma arteríola e sai por outra arteríola. Sim? É o único caso em que o capilar está envolvido, a sua origem e o seu destino são arteríolas, aferente e eferente. Depois, esse sangue, então ele passa pelo glomérulo, são 50 a 60 alças capilares lá em cima, no centro da figura, e aí e é envolvido esses capilares por uma cápsula chamada cápsula de Baumann, que é o sujeito que descreveu essa cápsula de Baumann. Sim? Então, aquele plasma que foi filtrado, ele vai cair para essa cápsula de Baumann, para o interior dessa cápsula de Baumann e segue por um tubo chamado túbulo proximal. Eu tenho proximal porque depois eu vou ter o distal. Então, esse, imediatamente depois desse glomérulo, glomérulo inclui a alça capilar e essa cápsula que envolve esses capilares, vai por um tubo, sempre unicelular, a sua espessura, né? Um tubo chamado tubo proximal, que é dividido em segmento S1, S2 e S3. Depois, em renal, vamos ver a diferença deles com mais detalhes, tá? Esse S3 pode entrar na zona externa da medula externa. Esse S3 ele poderá entrar, não obrigatoriamente, na medula externa somente até a zona externa da medula externa. Sim? A medula externa, próxima ao córtex, é dividida em duas zonas. A zona externa e a zona interna. Nessa zona externa, eu ainda posso ter segmento S3. Bom, então, o que foi filtrado glomerular, ele vai passar por esse túbulo proximal, túbulo porque é pequeno, né, de pequeno diâmetro, e onde eu vou ter, então, uma intensa reabsorção de glicose e de aminoácidos. Isso foi filtrado, mas tem que voltar para o organismo. Então, uma intensa reabsorção de glicose e de aminoácidos. Vamos adiante. Bom, depois vocês têm a alça de Henle, depois do proximal, um segmento descendente fino, que é o fluido tubular futuro xixi, está descendo. Depois eu tenho um ascendente fino. Se eu tenho fino é porque eu vou ter um espesso, segmento ascendente grosso. Tá? Então, a alça de Henle do túbulo proximal. A alça de Henle ela é composta por segmento descendente fino, segmento ascendente fino e segmento ascendente grosso. Depois, inicia o túbulo distal, ele inicia exatamente assim, ó. Aqui eu tenho as duas arteríolas, sim? O segmento ascendente grosso, ele passa entre as duas arteríolas. Então, meu braço é o ascendente grosso, ele vai passar entre as duas arteríolas. Do próprio, a minha mão é o glomérulo, com as duas arteríolas. A aferente e a eferente. Bem no meio passa esse túbulo. Isso é fundamental, tá? Tem desenhos que mostram isso desdobrado. Está errado essa figura, não é desdobrado. O túbulo, o que dará origem a essa alça ascendente grossa, ela retorna para o glomérulo que deu origem, obrigatoriamente. Isso aqui é fundamental, tem que acontecer isso. A partir daqui, ele passa a chamar túbulo distal. Por exemplo, em porquinho e gente, você tem 1 milhão de néfrons por rim. Em porquinho e gente. Em grandes animais, bovinos, equinos, é em torno de 4 milhões por rim, grandes animais. Vai voltar nesses 4 milhões, o segmento ascendente grosso vai passar pelas duas arteríolas em contato com esse glomérulo. Isso é fundamental, tá? Bom, ali você tem um espessamento do tubo proximal, justamente na região que se liga com as duas arteríolas, chamada mácula densa. Mácula quer dizer mancha, porque tem um espessamento de células, é unicelular, mas células mais colunares, sim, maiores, chama-se mácula densa. Fundamental na regulação da pressão arterial. Daqui a pouquinho. Então, essa mácula densa se encontra exatamente no contato do túbulo distal com as duas arteríolas, tá? Depois, você tem o túbulo conector, que vai reunir esse fluido tubular produzido por esse glomérulo
vai unir junto com o ducto coletor, que é o próximo slide. Então, nesse tubo central, você tem o tubo conector, sim, que vai se unir ao ducto coletor. Se divide em 3 regiões. Túbulo coletor cortical, na medula, o ducto coletor medular. Por que ducto? Porque ele ocorreu um alargamento do seu calibre. Ele era mais fino em cima, foi recebendo túbulos conectores, juntando vários néfrons, sim, nesse túbulo. Aí ele aumenta a espessura, o seu diâmetro, a sua luz, para chamar ducto coletor medular e depois ducto coletor papilar na medula interna. Tudo isso chama-se ducto coletor. Por que tem que ter essa separação? Porque eles têm funções diferentes. Conforme o estímulo, eles têm funções diferentes e agem de modo diferente. Ducto coletor medular e ducto coletor papilar. Tem ações diferentes, tá? Vamos ver isso mais tarde, tá? Então, todo esse é o ducto coletor. Então, por todo esse ducto coletor, o futuro xixi pode ser modificado. A futura urina pode ser modificada. Uma vez que sai na papila renal, não é mais modificado. Então, até chegar no finalzinho do ducto coletor papilar, ele pode ser alterado. Fluido tubular. Chama-se fluido tubular. Era o filtrado glomerular, que agora dentro do túbulo chama-se fluido tubular. Tá? Futuro xixi. Urina. Bom. Papila renal embaixo. Aqui vocês têm o néfron medular, néfron cortical. O cortical não tem segmento ascendente fino. Ali está a sua estrutura no desenho da direita. E aqui, para aqueles que desejarem, fica a informação para vocês, as várias estruturas que compõem o néfron. Tá? Tanto o justamedular como o cortical. Cortical porque o glomérulo se encontra distribuído ao longo do córtex. No néfron cortical, o seu glomérulo se distribui ao longo do córtex. Em todo ele. Tá? O justamedular apenas próximo ao limite córtex-medula, mas no córtex sempre. Então, vamos ver assim. Primeiro sistema que vai aumentar a pressão arterial, chamado sistema renina, angiotensina, aldosterona. Tá? Você tem o chamado aparelho justaglomerular. Justa porque está próximo, acoplado ao glomérulo. Justaglomerular. Sim? Então, se vocês olharem essa figura da direita, vocês vão ver células alaranjadas. Aquelas são células do túbulo distal que passa entre as duas arteríolas, sim. Existe naquela região próxima às duas arteríolas, essas células coronárias maiores, chamada mácula densa. Importante. E existe na parede das arteríolas, tanto aferentes como eferentes, principalmente aferente, mas eferente também tem, as chamadas células justaglomerulares, que compõem um aparelho justaglomerular. Então, um aparelho justaglomerular é composto pela mácula densa e por essas células justaglomerulares que sintetizam a enzima renina, bem importante. Renina de rim. Essas células justaglomerulares, na parede das artérias aferente e eferente, na camada muscular, sim, elas sintetizam renina. Tá? E embaixo dessa figura da direita, você tem então as alças capilares. Existem células mesangiais que dão vamos dizer assim, um cemento entre as alças capilares, mantém elas fixas, cemento entre as alças capilares. Nessa região do cemento não tem filtração, né? Eu tenho uma parede que impede essa filtração. Então esse cemento é um mesângio, é uma matriz extracelular que mantém as alças firmes entre si. Então essa superfície aqui, essa superfície não tem filtração porque eu tenho uma célula aqui e matriz extracelular, não tem como filtrar. Bom, muito bem, então vamos devagarinho. Então, a célula justaglomerular ali em verde, né, o azul esverdeado, sintetiza a renina, e a amarela a laranja é a mácula densa. Só essa região voltada para as arterias. Devagarinho. Então, assim, como é que começa isso? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. O objetivo é aumentar a pressão arterial, aumenta a pressão arterial. Então, o fígado sintetiza e secreta para o sangue, chamado angiotensinogênio, que por ação da enzima renina, perde aminoácidos, é uma proteína, vai perder aminoácidos e vai formar a angiotensina 1, que tem 10 aminoácidos. Quais são os estímulos para que a célula justaglomerular libere renina? Então, naquele retângulo, em cima, à direita, de fundo amarelo, diz assim, primeiro vizinho, quando tem um fluxo sanguíneo de baixa pressão arterial ou hipovolemia, um fluxo sanguíneo no rim
de baixa pressão arterial ou hipovolemia, ou a hipovolemia, né, menor quantidade de sangue, uma estimulação simpática da artéria aferente, ela tem uma inervação simpática, em resposta à baixa pressão arterial ou hipovolemia, entra em ação simpática, já viram isso em aula passada. Então, eu tenho aí, nesse caso, uma estimulação simpática, eu tenho uma estimulação simpática da artéria aferente, tem uma vasoconstrição, sim? E a mácula densa, que é aquela célula laranja, na figura anterior, essas células laranjas lá em cima à direita, né? A mácula densa, o que ela faz? Ela detecta uma baixa concentração de cloreto de sódio no fluido tubular, que está vindo pelo segmento ascendente grosso. Por que uma baixa concentração? Porque se o sangue passa sob baixa pressão ou tem hipovolemia, porque vai filtrar menos. O sangue de baixa pressão ou uma baixa quantidade de sangue no sistema circulatório, eu vou ter uma baixa filtração, baixa quantidade de filtrado glomerular. Portanto, uma baixa concentração de cloreto de sódio. Então, está escrito ali entre aquele parênteses. Diminui o fluxo sanguíneo, diminui a filtração, e eu tenho uma baixa concentração de cloreto de sódio no FT, que é o fluido tubular. FT, fluido tubular. Bom, então, libera a renina, que vai atuar sobre esse angiotensinogênio que está no sangue, e essa renina libera para o sangue. Então, agindo sobre esse angiotensinogênio, libera uma proteína de 10 aminoácidos, a angiotensina 1. Essa angiotensina 1 vai aos pulmões, onde no endotélio pulmonar eu tenho a chamada ECA, enzima de conversão da angiotensina, que retira 2 aminoácidos, formando angiotensina 2, que é o mais importante de todos. A angiotensina 1 não tem função. A angiotensina 2 tem função, ela que exerce a principal função em elevar a pressão arterial, que a gente vai ver. Tá? Essa angiotensina 2 pode ser transformada em angiotensina 3 através de uma aminopeptidase, tira mais um aminoácido. O aminoácido número 1 ela tira, formando a angiotensina 3. E, eventualmente, essa angiotensina 4 pode ser formada em alguns locais, principalmente no sistema nervoso central, mas não é o comum. O mais frequente é terminais de angiotensina 3. Tá? Quem vai exercer a função real é a angiotensina 2. Bom, essa angiotensina 3 libera aldosterona, lembra o sistema renina, angiotensina, aldosterona, renina é a enzima, angiotensina, que é a angiotensina, essas angiotensinas, principalmente a 2, né, e a 3 libera aldosterona. E a 4, para efeito de... foi descoberta na década de 90, essa 4, naquele retângulo de borda azul, o que ela faz? Diminui a metabolização do ADH, ocitocina e encefalina, estimula a memória e aprendizado, regula o fluxo sanguíneo. Ela tem uma atuação principalmente ali no sistema nervoso central. Tá? A sua formação. A partir de quem? A partir de angiotensinogênio, sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central, existe a aminopeptidase B. Quando essa angiotensina 3 chega em determinadas regiões do sistema nervoso central, a angiotensina 3 é transformada em angiotensina 4. Sim? Tem um aminoácido a menos que a angiotensina 3. Bom, muito bem. Então, o início começa da ação da renina, liberado pelas células ultraglomerular sobre o angiotensinogênio. O que vai acontecer? Essa angiotensina 2, o que ela faz? Então, vejam bem. A partir de angiotensina 2, por isso está desenhado ali o pulmão, lung pulmão, né, onde é liberada a ECA, forma a angiotensina 2, e ela tem várias ações bem importantes. Então, começando lá em cima à direita, ela aumenta a atividade simpática, a angiotensina 2, e estimula a ação do simpático. Lembrando que o simpático ele vai fazer é aumentar a pressão arterial. Ele vai aumentar a pressão arterial, simpático, estimula a ação do simpático, aumenta a liberação do neurotransmissor. No segundo, após a atividade simpática ali, o que está mostrando? Ela aumenta a reabsorção de sódio, ou seja, a saída de sódio da luz tubular para o sangue e coloca potássio para dentro. Sim? Mas quando o sódio sai, acompanha a água. A água vai por osmose, acompanha por osmose a saída de sódio. Então, com isso, eu estou retirando água do futuro xixi, voltando para o sangue. Essa água foi filtrada, saiu do plasma, está voltando para o plasma. Estou aumentando a volemia, tá? Por isso que quem tem pressão alta, o hipertenso, quem vive com pressão arterial alta, não deve ingerir comida salgada, comida com cloreto de sódio. Por quê? Porque ingerindo comida salgada, esse sódio que foi filtrado, ele vai ser reabsorvido, vai puxar água por osmose, né? A água acompanha esse sódio e aumenta a volemia. Então, se eu tenho mais sangue no sistema, aumenta a minha pressão arterial. Se o sujeito já tem pressão arterial, se ele come comida salgada, no caso rico em cloreto de sódio, esse sódio ele é absorvido da luz tubular. Ele é absorvido, vai puxar água e aumenta a volemia, continua a pressão alta.
Pelo contrário, o hipertenso toma diurético. Por quê? Aumenta a excreção de urina, perde volume de líquido do sistema circulatório para baixar a pressão arterial. O diurético aumenta a micção, estimula a formação de urina, não estimula a micção, estimula a formação de urina, se perde mais líquido pela urina. Esse líquido, o que é? É do plasma sanguíneo, então diminui o volume de sangue no sistema circulatório, tá? Bom, então isso faz per se a angiotensina 2, ela aumenta a reabsorção de sódio ao nível do néfron, principalmente do túbulo proximal, e puxa a água junto, tá? O potássio é para só manter a carga equilibrada, né? Sabe? Secreta, chama-se secreção de potássio, entra para a luz tubular. Bom, libera a aldosterona, vamos ver o que ela faz. A angiotensina 2 estimula a aldosterona. A aldosterona é liberada pela glândula adrenal. Sim? Depois faz vasoconstrição, chamado angiotensina, faz vasoconstrição arteriolar, principalmente de arteríola, vasoconstrição. Aumenta a resistência periférica, aumenta a pressão arterial. Angiotensina, angio é vaso, angiologista estuda os vasos, angiologia estuda os vasos. Tensina, aumenta a tensão dos vasos, faz vasoconstrição. Isso é efeito da angiotensina, tá? Isso vai aumentar a pressão arterial para aumentar a resistência periférica. E, por último, estimula a secreção de ADH, hormônio antidiurético. Hormônio antidiurético, tu urina menos. O que faz? No ducto coletor, collecting duct, né? Ducto coletor, o que ele faz? Ele torna permeável a água. Esse ducto coletor ele vai perder água para o interstício renal, para o sangue. Então diminui o volume urinário. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Com isso a pressão vai aumentar, depois eu tenho inibição. Com o aumento da pressão, eu tenho inibição desse sistema. O objetivo é aumentar a pressão arterial. Então a angiotensina 2, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 ações extremamente importantes em aumentar a pressão arterial. Aumentando a volemia, causando vasoconstrição, aumentando a volemia, absorvendo água do sistema do néfron, né? Puxando água de volta para o sangue, fazendo vasoconstrição e aumentando a atividade simpática, o objetivo, como simpático, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração, faz vasoconstrição, o objetivo é aumentar a pressão arterial. Muito bem. Glândula adrenal, é a tal da renina, angiotensina, agora vamos ver a aldosterona, tá? Em cima do rim, dos polos do rim, eu tenho a glândula adrenal. Era antigamente chamada suprarrenal, né? Agora o nome moderno é adrenal. Ad quer dizer justaposto. Justaposto a quem? Ao rim. Adrenal. Sim? Essa adrenal tem duas regiões. Se você olhar na figura em cima à direita, você tem o córtex adrenal e a medula adrenal. São tecidos diferentes, tá? Isso é demonstrado naquele corte histológico embaixo, em que eu tenho 2/6, 2 córtex, né? Que foi o corte transversal, o córtex e a medula. Que 2 córtex, mas na verdade é um córtex só, né? E a medula. Essa medula é um gânglio simpático que migrou, gânglio simpático que migrou, tecido nervoso, a medula, não o córtex, a medula. Esse córtex, ele é composto de 3 zonas, ali no centro da figura. A de cima é a zona glomerulosa, lembra aquele novelo, glomus, novelo? Depois a fasciculada, que é a mais extensa, depois a zona reticulada. Isso é o córtex adrenal. Depois a medula adrenal, tá? Então, zona glomerulosa de cima para baixo, de fora para dentro, como se diz. Zona glomerulosa, que é uma camada mais fina, a zona fasciculada e a zona reticulada. Bom, vamos ver o que acontece. A primeira zona, que é a zona glomerulosa, ela produz o que nos interessa aqui, o chamado mineralocorticoide. E o principal hormônio é a aldosterona. Por que corticoide? Que é produzido pelo córtex adrenal, por isso chamado corticoide. Sim? E a aldosterona é o principal hormônio. Mineral porque vai mexer com sódio e potássio. A glândula adrenal, ela é vital para a vida. Por causa desse hormônio chamado aldosterona, ou o mineralocorticoide, aldosterona, tá? Porque é um hormônio fundamental para a excreção ou secreção de potássio para a urina. Secreção de potássio. Se não tem aldosterona, o sujeito vai morrer porque ele vai, vamos dizer assim, vou falar grosseiramente, acumular potássio no sangue e eu vou ter uma intoxicação, vou ter uma hiperpotassemia, hipercalemia, e aí parada cardíaca. Então, a glândula adrenal é fundamental por causa só desse hormônio mineralocorticoide. Se o sujeito não tem glândula adrenal ou tem uma insuficiência adrenal, tem que receber aldosterona, porque senão ele vai acumular potássio no sangue, vai causar uma hipercalemia de cálcio, potássio, ou hiperpotassemia, mesma coisa. Hipercalemia de cálcio,
cálium, K, potássio, hipercalemia ou hiperpotassemia, e vai causar parada cardíaca e morre. Adeus. Sim? Bom, tem uma história para contar. A zona fasciculada produz os glicocorticoides, corticoide que é produzido no córtex adrenal, glico porque mexe com glicose, é um hormônio hiperglicemiante, entre outras coisas. Cortisol e andrógenos, hormônios masculinos de baixa potência, a androstenediona e o DHA. DHA é desidroepiandrosterona. Desidroepiandrosterona. Então, são dois hormônios masculinos de baixa potência, tem uma função masculinizante inferior, bastante inferior à testosterona, tá? E a zona reticulada só produz esse hormônio androgênico. E embaixo a medula produz adrenalina, 80%, e noradrenalina, 20%. Tá? Vocês vão ver depois com o professor Paulo Ivo, em detalhes, essa córtex adrenal e da medula adrenal, a glândula adrenal como um todo, bem importante. Então, o que nos interessa lá em cima é a aldosterona. O que essa aldosterona vai fazer? Local de ação, túbulo conector e túbulo coletor cortical. Túbulo conector e túbulo coletor cortical. Antigamente dizia túbulo distal, não é túbulo distal. Hoje já se sabe que é túbulo conector e túbulo coletor cortical. O que ela faz? Lá em cima. Ela aumenta a reabsorção de sódio. Olha, cada vez que o sódio sai da luz tubular, vai puxar água. Aumenta a secreção de potássio, isso é importante, que ela livra o organismo desse excesso de potássio. E aumenta a reabsorção de água. O objetivo é aumentar a volemia. Se aumenta a volemia, aumenta a pressão arterial. Está aumentando a quantidade de água no sistema circulante. Na circulação, tá? Quais são os estímulos para a liberação de aldosterona? É simples. O ACTH é um hormônio hipofisário, da adenipófise, hormônio adrenocórtico-trófico, adrenocórtico, afinidade pelo córtex adrenal, estimula a liberação desse mineralocorticoide. Pessoal, se a aldosterona coloca sódio de volta para o sangue, quando tiver uma baixa concentração no plasma de sódio, aí chamada hiponatremia, porque nátrium é sódio, estimula a liberação da aldosterona, que isso é uma coisa muito difícil de acontecer, é raro. Isso sim, agora, se aumenta o potássio no plasma, aumenta um pouco, porque o potássio é pequeníssima concentração, aumenta o potássio no plasma, eu chamaria de hipercalemia ou hiperpotassemia, estimula a liberação da aldosterona. O que ela vai fazer? Essa alta concentração de potássio, essa elevada, né, coloca para a luz tubular, tá? E estimula a liberação de angiotensina 2 e angiotensina 3. Então, o objetivo é aumentar a pressão arterial, aumentando essa volemia, aldosterona. E como é um hormônio esteroide, lipossolúvel, a duração pode ser até de 1 hora ou mais na corrente sanguínea, tá? Bom, ali vocês têm, então, a ação da aldosterona. Não vamos entrar aqui em detalhes, senão vocês vão fora do nosso escopo, vocês vão ver isso depois bem em renal. Mas por ser um hormônio lipossolúvel, ela age na expressão gênica, o hormônio lipossolúvel esteroide, ele age na expressão gênica, favorecendo a formação daquela bomba de sódio e potássio, em que vai tirar 3 sódios da célula do ducto coletor, túbulo conector e coletor cortical lá em cima, e colocar potássio para dentro. E estimula a formação ou a síntese desses canais de sódio e canais de potássio. Tá? Então, estimula a bomba, a formação da bomba de sódio e potássio e a formação desses canais de sódio e de potássio. Sim? O sódio entra na luz e sai no lado basal. E o potássio, ele entra no lado basal e sai na luz da luz tubular para o futuro xixi. Bom, isso vocês vão estudar com detalhes depois em sistema renal. Só a ideia, tá? Tem que só saber assim. Sai sódio para o plasma e entra potássio para o fluido tubular. E a água acompanha o sódio aumentando o seu volume no plasma. Aonde isso? No túbulo conector e no túbulo coletor cortical. São as duas regiões que a aldosterona age. Bom, ADH vasopressina. É o mesmo hormônio com duas denominações, tá? Onde é que ele é formado? Ele é secretado, a hipófise, a grande hipófise, ela se encontra pendurada, entre aspas, através do pedúnculo hipofisário, imediatamente abaixo do hipotálamo. Hipotálamo. Então, ela é formada, na verdade são dois tecidos que se juntam, da faringe e do sistema nervoso central, se juntam duas protuberâncias formando a hipófise. A adenipófise, que é tecido endoderma, e o sistema nervoso ectoderma, se juntam as duas, adeno e neurohipófise, tá? Pedúnculo hipofisário é a região que une o hipotálamo com com a hipófise em si, né? Lembrando que essa neuro, ela vem dessa zona do hipotalâmico,
tá? Então, da faringe e do sistema nervoso central, vão formar essa glândula fundamental à vida chamada hipófise. Bom, aqui você tem várias regiões, várias espécies mostrando em cão, porquinho em cima e gente, né? Humanos, né? E essa hipófise é tão importante que ela está dentro da caixa craniana. Tem uma pequena, não é saliência, um sulco chamado célula túrcica, que abriga essa hipófise, abriga a hipófise, tá? Mas dentro da caixa craniana. Então, tem o osso que protege essa hipófise, o osso que protege a hipófise. Ela libera vários hormônios que regulam o metabolismo do organismo como um todo. Bem importante, tá? Bom, na figura, só um detalhezinho, na figura da direita, embaixo, o encéfalo do cão, está mostrado só o hipotálamo, aquela seta amarela, mas a hipófise ela não veio nessa preparação. Estaria ali, bem embaixo da seta, abaixo da palavra hipotálamo, teria essa protuberância chamada hipófise, tá? Um pedúnculozinho, uma hastezinha, e depois ela bem pequena, hipófise, tá? Se vê na figura da esquerda. Bom, então, como é que a coisa funciona? Você tem dois núcleos no hipotálamo, na figura da esquerda em cima, dois núcleos chamados núcleo supraóptico e o núcleo paraventricular. Supraóptico porque ele está acima do quiasma óptico. Quiasma óptico é a região em que o nervo óptico do olho esquerdo vai para o lobo occipital direito, sim? E o nervo óptico do olho direito vai para o lobo occipital esquerdo. É uma degustação das fibras. Essa região de cruzamento de fibras, não é? A maior parte delas, né? Nervo óptico chama-se quiasma óptico. Como o núcleo está acima dessa degustação, desse cruzamento de fibra óptica, olho esquerdo para o lado direito, occipital direito, e o olho direito para o lobo occipital esquerdo, né? Chama-se núcleo supraóptico. Bom, ambos desses neurônios sintetizam o hormônio ADH ou vasopressina, que através de um transporte axonal vai até a neurohipófise, onde é armazenado como se fosse como se fosse um neurotransmissor. Então, o que a gente vê? Lá em cima, naquele retângulo de borda de fundo amarelo, neurônios hipotalâmicos dos núcleos supraóptico e paraventricular sintetizam a ADH e ocitocina. ADH quer dizer hormônio antidiurético, diminui o volume de urina, né? E a ocitocina, tá? E a neurohipófise, embaixo, em fundo verde, ela secreta ADH e ocitocina. Então, a síntese é lá em cima, no hipotálamo, mas a secreção se dá na neurohipófise, tá? Aqui você tem, então, bem à direita, um esquema que eu tenho um neurônio no hipotálamo, o seu axônio vai até a neurohipófise, onde esse hormônio ADH ou ocitocina, os dois núcleos sintetizam e secretam ADH e ocitocina, eles são liberados para o sangue. Isso é uma ação neurócrina. É uma ação que a gente fala de ação neurócrina. Ação neurócrina, para o sangue, tá? Por isso que a neurohipófise é muito vascularizada, assim como a adenipófise. Tá bem? Então, é sintetizado no soma, no corpo neuronal, transporte axonal, onde é armazenado em neurotransmissores na neurohipófise. ADH e ocitocina. O que nos interessa aqui é o ADH, tá? O que acontece? O ADH, então, qual é o estímulo para a liberação? Como é que vai ser liberado esse neurotransmissor? Através de uma despolarização, potencial de ação. Os núcleos sofrem potencial de ação e liberam como neurotransmissor na neurohipófise. Os núcleos hipotalâmicos, neurônios hipotalâmicos, sofrem uma potencial de ação. O que estimula esse potencial de ação? Lá em cima, naquele retângulo de borda violáceo, lá em cima. Como o sistema vai aumentar a pressão arterial, aquilo que baixa a pressão arterial é estímulo. Então, uma hipovolemia, uma hipotensão ou queda de pressão arterial, uma concentração do líquido extracelular, porque está faltando água no sistema, água no sistema circulatório, concentra íons e solutos em geral, e a angiotensina 2 estimula a liberação de ADH, ou vasopressina. O que ela faz? Naquele retângulo de borda amarela embaixo à esquerda, vasopressina, vasoconstrição. Ela é um potente vasoconstritor, aumenta a resistência periférica. Por que tem esse nome ADH e vasopressina? Porque descobriram ações diferentes e depois viram que era o mesmo hormônio. Achando que eram substâncias diferentes, depois viram que era o mesmo número. Um diminuía a diurese, diminuía o volume urinário e fazia vasoconstrição, até que descobriram que era a mesma substância, tá? A outra ação, então, um é vasoconstrição, por isso vasopressina, e esse mesmo hormônio, no ducto coletor como um todo, torna ele permeável à água.
Então a água vai sair desse ducto coletor, essa água, que seria o futuro xixi, sai do ducto coletor para o sistema sanguíneo, aumentando a volemia, aumenta a pressão arterial e reduz o volume de urina. A urina é concentrada e de baixo volume. Então ele mantém o volume elevado de água no sistema, ou faz com que esse volume aumente, tá? E ali embaixo, naquele ducto coletor papilar, é a última porção do ducto coletor, na figura da direita embaixo, ele aumenta a reabsorção de ureia. Coloca canais de ureia e a ureia sai da luz tubular para a medula. A gente vai ver depois. Não nesse sistema renal, vocês vão ver porque deve ser importante. Está saindo soluto, a água acompanha também. Somente nessa região, ducto coletor papilar. O ADH faz isso. Coloca canais de água, de ureia, a ureia sai, sim. Sempre a água sai do menos concentrado para o mais concentrado. Então, a medula ela é bastante concentrada, tanto o córtex como a medula, ela é mais concentrada que o ducto coletor. Basta abrir a porta, colocar canais de água, e essa água vai sair da luz tubular para a medula. Sim, e daí ganha a corrente sanguínea e aumenta a volemia. Isso, por isso que é chamado hormônio antidiurético. Ele retira a água do futuro xixi para o plasma. E aí eu tenho diminuição da quantidade de urina e ela é bastante concentrada porque tem menos água, tá? Aumentando a volemia. Onde é que ele é secretado? Neurohipófise. De que maneira? Hipotálamo despolariza, os neurônios do hipotálamo despolarizam, potencial de ação, e aí fazem a exocitose desse neurotransmissor, tá? O neurotransmissor, no caso, é a ocitocina ADH, não é neurotransmissor. Tá? E você tem, então, o nome dos ductos. Bom, então, vimos dois sistemas que aumentam a pressão arterial. Sistema renina-angiotensina, aldosterona, e o outro é o ADH, o vasopressina. E existe um sistema de contrabalança que vai baixar essa pressão arterial, sim? Que é o tal do PAN, peptídeo atrial natriurético. Peptídeo atrial natriurético. O que ele faz? Bom, então assim, a pressão está... Vamos ler a figura lá em cima à direita, à esquerda, tem aquele retângulo de fundo azul. Quando a pressão arterial baixa, entra em ação simpático, o simpático ele faz vasoconstrição nos locais de armazenamento de sangue, naquele retângulo de fundo amarelo. Baço, fígado e veias do trato gastrointestinal. Esse sangue, então, ele é exprimido, entre aspas, dessas veias, porque tem vasoconstrição, exprimido, e aumenta a volemia. O resultado é que aumenta a pressão arterial. Bom, o que acontece? Com essa maior quantidade de sangue, aumenta o retorno venoso. Então, se olhando aquela figura central, está mostrando ali as veias cava, aquele retângulo comprido, na cor azul escuro, tem mostrando uma seta entrando no átrio direito. Aumenta o retorno venoso, que é a quantidade de sangue que chega no átrio direito de momento a momento. Como aumentou? Eu exprimi o sangue, exprimi as veias, fiz vasoconstrição dos locais de armazenamento de sangue, mais sangue entra no sistema. Obviamente que esse sangue, em maior quantidade, vai chegar no átrio direito. Está mostrando ali as veias, elas sofrem vasoconstrição pela ação do simpático. São duas setas azuis claras, uma de cada lado, né? 4 setas, no caso 2 de cada lado, promovendo vasoconstrição, e é como eu tenho uma esponja molhada. Esse sangue desse local de armazenamento de sangue circula lentamente, sangue ele é exprimido, entre aspas, para a grande circulação. Aumenta o retorno venoso, o que acontece? Distensão do átrio direito, distende o átrio direito, e aí vai liberar o peptídeo atrial natriurético, pelo miócito atrial para o sangue. Tanto o átrio direito como o átrio esquerdo fazem isso. Só que no início se pensava que só o átrio direito, o miócito do átrio, não ventrículo, só do átrio, tivesse o PAN. Hoje se sabe que você também tem PAN no átrio esquerdo, mas o principal local é a secreção de PAN. Tá? Bom, o PAN vai tratar de diminuir essa pressão arterial. O que ele faz? Diminuir a pressão arterial. O que ele faz? Ali, ó. O PAN, ele tem várias ações. Ele vai bloquear a liberação de neurotransmissores do simpático, noradrenalina, ou norepinefrina, e bloqueia a ação da angiotensina. Então, ali no centro, vocês têm aquele X mostrando a liberação de noradrenalina, ou norepinefrina, e da ação da angiotensina, dificultando a sua síntese também. O PAN faz isso. Então, aqueles sistemas que aumentam a pressão arterial estão bloqueados pelo peptídeo atrial natriurético. Causa dilatação arterial, na figura bem em cima no centro, e à direita você tem aumenta a saída de fluido capilar, porque ele dilata a arteríola e contrai a vênula, dilata a arteríola e contrai a vênula. Então o sangue não pode sair pela vênula, ele sai pelos capilares.
aumenta a perda de líquido pelos capilares, tá? E ele causa dilatação arterial e venosa, diminui a resistência periférica total, Então, é um hormônio de múltiplas ações. Muito bem. Então, diminui o tônus simpático e diminui a liberação de angiotensina 2. Não satisfeito com isso, ele também inibe a liberação de aldosterona e de hormônio ADH. Ali está escrito, o RAD está em português, hormônio antidiurético, na verdade seria correto, seria ADH. Está bem à direita em cima, então ele bloqueia a liberação e a sua ação do ADH, tá? E a liberação da aldosterona. Então, todos aqueles hormônios, a angiotensina, a aldosterona e o ADH, são bloqueados na sua ação, inclusive na sua própria síntese, através desse peptídeo arterial natriurético, de modo que a pressão arterial baixe. Tá bem? Bom, então, nesse esquema vocês têm, voltando àquele nosso esquema do primeiro slide. Quando eu tenho uma baixa pressão arterial, vai entrar em ação o sistema renina, angiotensina, aldosterona e o ADH. Sim? O que eles fazem? Vai ter aumento de vasoconstrição e aumento de volemia. Né? Ali eu coloquei o pulmão na figura logo depois do sistema RA, porque a finalização da angiotensina 1 acontece a nível de endotélio pulmonar, vasos do endotélio, pulmonares, tá? Bom, então, aumenta a vasoconstrição, aumenta a volemia, porque diminui o ADH, diminui o volume de urina. Em resposta, a pressão arterial vai aumentar, libera o PAN, e o PAN trata de diminuir a pressão arterial. Naquela tabela em cima, vocês têm ali, na primeira coluna à esquerda, o estímulo da pressão arterial, diminuição, mecanismo, libera sistema RA e entre ação ADH vasopressina, o efeito é aumentar a pressão arterial. Na última linha, quando aumenta a pressão arterial, libera o peptídeo arterial natriurético e diminui o efeito na pressão arterial, tá? Tem uma coisa que eu me esqueci de mostrar para vocês, assim, PAN, peptídeo arterial natriurético. Então, peptídeo, uma proteína, liberada no átrio, e é natriurético, ou seja, deixa o sódio na luz tubular, mantém água junto, por isso que aumenta o volume urinário. Eu não botei o slide, esqueci, né? Natriurético, mantém o sódio na luz tubular, diminui a sua reabsorção, o sódio segura a água dentro da luz tubular e se urina mais. Então, ele também é um peptídeo diurético, faz o contrário do ADH, é um peptídeo diurético, tá? Diminui a volemia, aumenta a diurese. Tá? Até que tá bem? Tranquilo? Posso parar a gravação? Muito bem.